2, 3, 8. José interpreta os sonhos de Faraó. Uma leitura um pouco extensa, irmãos. Vemos com a ajuda que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carnes. E paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, porém dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho, e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos. Mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então cooperou Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou,
Assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar ao meu estado, e a ele me fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que as outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comem as primeiras 7 vacas gordas e entraram em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu disse aos meus magos, mas ninguém houve que não interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são estes anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer, mostrou a Faraó: eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois. Porquanto será gravíssima, e o que sonhou foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se veja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarda. Assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhar, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate-Paneá, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. Vemos até aqui. Amém. Uma palavra um pouco extensa, irmãos. E essa palavra não diz respeito à glória de um homem. Essa palavra não faz menção ao êxito de um ser humano, de um homem, como se diz no mundo, venceu na vida pela sua persistência, não. Porque toda obra realizada pela mão de Deus tem como finalidade demonstrar o seu poder, para que somente sobre o seu nome haja louvor e glorificação. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus não aceita, e desde o tempo da lei Ele não aceitava, é a idolatria. E muitas das vezes nós entendemos que idolatria é simplesmente o ato de criar um ídolo formado de alguma matéria-prima deste mundo,
e através deste ídolo nos adorar. Mas neste tempo presente, muitas coisas têm se tornado ídolos dos nossos corações. E o que nós compreendemos por ídolo ou por idolatria, irmãos?